Olha aí, boa tarde, meu amigo, professor Joselito Martins. Tudo bom? Como é que tá, campeão? Consegue me ouvir bem? Consigo me ouvir bem também? Tranquilo, muito bem, sempre bem, meu amigo. Que Sempre. bom, coisa boa. Coisa boa, te agradecer. Nós estamos com a Luciana, prestigiando a Luciana Medeiros, nossa querida ex-aluna, nossa amiga profissional de nutrição e educação física. Espero que outros. Olha o Anderson também com a gente, prestigiando. O Marcelo Machado foi um ex-atleta meu de basquete. Joselito, pessoa super interessada também Ah, legal. nessas questões ligadas ao esporte. Luciana, o Anderson, coisa boa. O pessoal vai chegando e a gente vai dando as boas-vindas a todos. Hoje nós temos uma live muito bacana, muito há horas nós estamos tentando, né, hoje seria fechar, sair, né? É, E conseguimos, e graças a eu aproveito e te agradeço, Jocelito, pela tua disponibilidade e puxão de orelha, porque esse tema é um tema importantíssimo, né? E que a gente tem que conversar, nós temos que discutir bastante ele para que a gente quebre esses tabus, né? A gente só vê na TV e, enfim, tu tem nas palestras que eu assisti, tive a felicidade de assistir e pelo comentário de outros colegas que te assistiram, gostaram muito da tua conversa, da tua fala, uma forma simples, direta, objetiva, bem na linguagem hoje, menos burocrática, enfim, bem o encontro das expectativas, né? Então, Juscelito, quero te dar as boas-vindas. Estou muito feliz de poder compartilhar contigo, professor, mestre Juscelito Martins, doutorando também pelo Instituto de Cardiologia. Se não me engano, o Alexandre é teu orientador, né? Isso? Confere? O não, Alexandre, eu acho que é teu orientador. O Alexandre é teu orientador no Instituto de Cardiologia. ele Não? Sim, é outro monstro sagrado. Lenin. Alexandre Lenin, outro monstro sagrado também. Então, Joselito, eu queria começar a nossa conversa e até peço a gentileza das pessoas que estão nos acompanhando, Joselito, caso a gente passe do tempo, o Instagram tem um tempo de 1 hora, depois ele sai do ar, se a coisa desenrolar de uma forma legal, eu acho que tem muita história para contar, como diz a gurizada, muita resenha para contar, mas também muita coisa séria relacionada ao tema. Aí eu aviso antes, olha, segurem aí que a gente volta novamente, tá bom? Então, Juscelito, eu queria, além de te agradecer gostaria que tu desse a tua apresentação, Juscelito. Quem é o Juscelito Martins? Então, como é que entrou na curso de educação Primeiramente, boa noite física? para Como todo é que era mundo. o Juscelito lá na escola? Gostava de fazer educação física? Ou era só aquele faz de conta e alguém tocou no coração? Nós temos o professor Charles Formentin também, nosso colega, nosso amigo aí, professor. Como é que foi essa trajetória na educação física, o Joselito? Bom, Jorge, então queria te agradecer pelo convite. É sempre um prazer falar com um amigo, né? De boas risadas e de boas resenhas. E falar de um tema que hoje é um dos meus focos de investigação, de estudo e de trabalho, que é a antidopagem e o uso de substâncias ergogênicas, né? Mas o Joselito na escola sempre foi um guri muito ativo, né? Não diria bagunceiro, mas também nada santo. E, e na realidade, a educação física ela nunca foi uma dúvida, eu nunca tive aquela dúvida de adolescente o que fazer da minha vida, né? Então, e isso na realidade eu tive Até ontem eu estava comentando com uma pessoa sobre isso. Eu tive uma influência muito forte do meu irmão, né? Meu irmão foi árbitro de futebol, aspirante à FIFA. E então eu ia a jogos com ele, né? Ia treinar com ele, isso com 8, 10 anos. E aí comecei a viver o esporte, né? Aí tentei jogar futebol, fui pro Vasco do Rio, aí tive uma lesão de joelho na adolescência que me obrigou a parar. E aí com 17 anos eu entrei na faculdade. E aí de lá para daí tive uma história na graduação, tive um professor que foi o meu mentor, me pegou pela mão, tu deve conhecer, o Arthur Sacramento. Opa, todo E mundo fala dele, incrível.
Ele para mim era um fenômeno da iniciação científica. Ele pegava o talento da faculdade, ele olhava e aí... Tu fizeste a graduação aonde, ô Joselito? Na UBRA. Na UBRA. Ah, Na tá. UBRA. Na UBRA. Eu me lembro que na época eu prestei vestibular para o IPA e para a UBRA. E como eu moro aqui em Canoas, né? Eu tive que optar. E como era de menor, não tinha nem carteira de motorista, eu optei por mais perto. E foi a época que a UBRA estava no auge, né? Nós tínhamos a equipe de vôlei. Bom, tu conheceu, né? Sim, sim. E aí, na Era universidade, eu fiz a fisiologia e foi a paixão à primeira vista, né? Mas o mais marcante foi quando eu tinha 10 anos. Eu sou de 82, tá? Entregando a idade. E com 10 anos, teve a Olimpíada da Espanha, né? De Barcelona. E foi a primeira Olimpíada que eu assisti, assim, né? E aí eu com 10 anos falei, um dia eu vou estar num jogo olímpico. Seja como atletas, alguma coisa eu vou estar enfiado no meio. E aí depois de quase, sei lá, 20 anos, não 30 anos, a coisa aconteceu. Que loucura. É a magia do esporte, né? E tu Claro. pegaste uma época da universidade que estava bombando as equipes profissionais todas, né? Basquete, vôlei, futebol. Isso ajuda também a fomentar essas questões do gosto, do esporte, e se aprofundar em todas as áreas do esporte mesmo, de competição, né? Mas, Joselito, eu te fazer uma pergunta de curiosidade, né? Porque todo acadêmico de educação física, quando está dentro do curso, ele vai para uma linha, né? Vai para uma linha lá, da academia, vai para um esporte, preparação física, enfim. Cara, como é que tu desenvolveu esse interesse, esse gosto? Porque eu vejo como tu fala sobre esse assunto, esse tema, é um prazer para ti, é uma coisa assim que flui naturalmente. E tanto é que várias vezes nós tivemos na faculdade de Sojipa, no corredor, o Maurício é testemunha, nós conversando assim, parece que eu tendo uma aula no corredor contigo de temas polêmicos, de coisas bem... e de uma linguagem muito simples, tua, muito próxima da compreensão, não tão complicado, tão acadêmico, mas coisas simples que a gente entenda, né? E como é que te levou esse interesse para essa área de dopagem, essa curiosidade tua? Porque, o que me chama a atenção, Juscelito, além do teu conhecimento, das coisas que já ouvi tu falando, conversando, palestrando, esse prazer, cara, tem um prazer. E isso, nada mais, nada menos, é desenvolvido dentro da academia ou dentro de alguma área que alguém te motivou para isso, para tu olhar de uma forma diferente para essa área. Como eu te falei, eu sempre fui apaixonado pelo esporte de alto rendimento, né? Sempre. Para mim, o esporte sempre foi o alto rendimento, nunca... Não que eu menospreze, mas eu sempre gostei do alto rendimento. A iniciação, essas coisas eu gosto, mas né, o alto rendimento é a coisa que me brilhava os olhos. Tudo que é competição que eu podia assistir, eu sempre assistia. E aí teve uma época que eu fiz triatlo, né? E quando treina, assim, visando uma competição, até tá o Cássio aí, sabe bastante, como se treina muito, né? É verdade. Um abraço ao Cássio. A gente abre mão de muitas coisas, se dedica, né, para isso. E eu me lembro de uma competição que eu tava no bagaço, eu não aguentava mais. Pensando assim, o que eu tô fazendo aqui? Acabou, não quero mais. E nisso passa um cara por mim voando, assim. Eu olhei, cara, isso não tá certo. Tem alguma coisa ali, não pode ser. E aí essa coisa da justiça no esporte, né? Eu sempre gostei do esporte, mas um esporte justo. Fair play. E aí comecei, aí o Arthur, ele era um dos oficiais aqui do Brasil, porque isso tô falando de 2002, né? Há 18 anos atrás. Então não existia essa coisa da antidopagem como ela existe hoje, né? Para te ter uma ideia, a Agência Mundial Antidoping ela foi criada em 99. Ela tem 21 anos. É muito recente. Pô, é jovem. Não. Aí 3 anos depois eu já estava trabalhando com isso. Fui para uma competição em El Salvador. Né? Jogos caribenhos, centro-americanos, uma coisa assim. E aí, desde então, estudar e me envolver com isso. E é muito bom quando tu te encontra, né? Porque a educação física ela é muito ampla, né? Ela é um leque de possibilidades muito grande. E é muito bom quando tu te encontra.
E aí, quando eu fiz a fisiologia, eu comecei a estudar mecanismos, cada vez que eu estudava, eu queria estudar mais, eu queria entender mais. E eu vou te confessar uma coisa, no começo eu me achava retardado, cara. Sério, porque eu lia as coisas e eu não entendia. Eu lia e eu não guardava a informação. Eu pensei, cara, eu fui nutrido quando fui criança. Eu não tive problemas. Não fui diagnosticado com nada. Sempre me alimentei bem, sempre dormi bem. Por que eu não aprendo, cara? E aí eu fui entender como é que eu tinha que aprender. Então, se me disser assim, o dia, sei lá, de dia tem sol, de noite tem lua. Se tu me disser isso, daqui 4 dias eu não vou saber mais. Eu vou ter esquecido. Se tu me disser de dia tem sol, porque lá no Japão, tu me der toda a explicação do porquê, eu não esqueço mais. Então eu aprendi a estudar assim, cara. E então, quando eu comecei a estudar essa parte, eu tinha que entender o porquê das coisas, aquilo me incomodava. Não saber o porquê me incomoda até hoje. E aí a gente vai se aprofundando, e aí tu te apaixona pelo assunto, pela área. E para mim é um prazer. As pessoas me convidam para coisa, eu tiver que pagar para ir, eu vou, sabe? Pessoal, nós estamos aqui hoje na live da RS3, Consultoria de Educação Física, com o professor mestre Joselito Martins, doutorando no Instituto de Cardiologia, cujo orientador é o nosso amigo Alexandre Lenin, conversando sobre doping e ética no esporte. Nós estamos iniciando falando da trajetória do professor na educação física, na curiosidade nessa área da dopagem, dentro da trajetória dele como acadêmico, né? Eu ia te fazer uma pergunta, Joselito, tu é professor universitário, tu é uma pessoa muito ativa em relação, e bem atencioso e muito crítico até, e no sentido de apontar algumas coisas. Tu não acha que hoje os currículos de educação física, estou falando de uma forma geral, etc., tocam muito pouco nesse assunto, falam muito pouco. Eu digo isso para ti, porque numa disciplina eu falei, cara, numa aula sobre isso, sobre a questão do doping, uma aula. Eu achei muito pouco perto do que tem hoje no mercado, na área das academias, na área do esporte de rendimento, tocar nesse assunto. Parece assim que as pessoas têm medo de falar, as pessoas assim têm, cara, receio, vergonha, a palavra até vergonha de falar sobre isso, e até conversando com alguns ex-alunos meus que trabalham muito essa questão de academia, tudo, cara, por que não senta todo mundo, conversa todo mundo, e vamos abrir essa caixa de Pandora para discutir isso aí. O que tu pensa disso, Joselito? Não, na realidade, o que eu penso? A nossa função como profissionais da saúde, a gente tem que educar, né? E a gente só consegue educar quando a gente fala no assunto, né? Então tem muito pré-conceito, né? Se tu vê uma pessoa que é usuário de, sei lá, um esteroide anabólico, tu já vê aquela pessoa com outros olhos, de uma forma negativa, né? E na realidade, muitas vezes é uma pessoa que precisa de ajuda, né? Tem muito da área clínica, muitos médicos, mas o médico deveria abraçar esse tipo de pessoa, né? Então se cria realmente um mito muito grande em torno desse assunto que a gente só vai conseguir desbravar tocando nesse assunto, né? Eu vejo muito as pessoas criticarem, não que eu estou fazendo apologia ao uso, né? Mas, sim. Por exemplo, esteroide anabólico, isso foi usado para fim clínico. Toda bomba de academia, ela não foi usada não foi criada para academia, ela não foi criada para se usar no esporte. Ela foi criada para um contexto clínico, para um contexto patológico. Então, por exemplo, se pegar Hemogenin, que é um esteroide anabólico super comum, ele foi criado para tratar anemia, né? E as pessoas nem têm ideia de que isso foi criado para isso. Vários esteroides anabólicos para pessoas com AIDS, para pessoas com câncer, que tem uma perda de massa muscular muito grande. Então, se cria essa cultura de não falar sobre, né? Então, a gente tem, realmente, eu acho que a gente tem que educar, a gente tem que falar. E na área da antidopagem, há anos atrás, se tinha muito a coisa de punir o atleta. Testou positivo, 2 anos de suspensão e deu. Só que quem é que trabalhou com esse atleta a parte educacional? E eu não digo nem só com o atleta, com a equipe que trabalha em torno do atleta.
E essa equipe são profissionais da área da saúde que passaram por nós dentro da academia, faculdade, né? Então é super importante. Inclusive estava tramitando no Congresso, lá no MEC, uma obrigatoriedade de ter uma disciplina no curso de Educação Física sobre esse tópico, né? Foi votado isso, não entrou em vigor ainda, e lá na Faculdade de Sojipa nós já inserimos uma disciplina dessa. Então hoje tem uma disciplina esportiva chamada Doping Esportivo e Interações Farmacológicas. Então é onde é abordado essa questão ética da dopagem e também a questão farmacológica, porque não é só o atleta, né? Hoje em dia o universo de pessoas que usam é muito mais na academia do que o atleta, né? E a fonte de informação que chega até essas pessoas é Instagram, é Facebook, é o velho e bom Google, que muitas vezes são informações desencontradas demais, né? É a opinião de uma pessoa que fez uso e deu certo. Só que é muito mais complexo que isso. Então, se a gente não conversar sobre, não mostrar o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, eu nem sei se tem o certo ou errado, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio, né, de fazer as suas escolhas, mas que tem que se conversar, com certeza. Isso é que nem educação sexual, né? As pessoas têm aquela coisa de não falar e acontece um monte de coisas que poderiam ser evitadas se conversasse sobre, né? Então é importante conversar sobre isso. Tu sabe, Joselito, que eu acredito que, eu acho que vai um pouquinho mais, na minha opinião, assim, um pouquinho mais do que só a universidade. Eu acho que nas escolas, ali no ensino médio, já deveria começar a conversar sobre isso. A gente vê muito adolescente indo para a academia, muito adolescente aí porque vê o amigo lá, né? Enfim, né? A gente tem um trabalho de mestrado da professora Lorraine Neves, lá na UBA, por sinal. E ela fez sobre isso aí. As pessoas, a opinião das pessoas que as redes sociais, a influência das redes sociais na transformação das pessoas. Então, as pessoas seguem o fulano de tal, que é o Neymar da vida lá, ele faz isso, fica sarado, eu também vou fazer, eu vou ficar sarado. E muitas vezes não é assim, né? Não está acompanhando, não tem acompanhamento profissional de educação física, de um nutricionista, de um médico, para dar o pontapé inicial, né? E acho que tu tens toda a razão. Eu acho que eu fiquei muito feliz agora em saber que tem uma disciplina dentro do curso de Educação Física da Sojipa, da Faculdade de Sojipa, ligado a isso aí. E eu acho que todos os cursos de Educação Física tinham a obrigação, né, de ter esse tipo de disciplina, né? Mas eu queria, porque nós temos tanta coisa assim, nós estamos fazendo, gente, como se a gente está comendo pela beirada, porque a gente vai conversar coisas bem mais pontuais relacionadas à vivência que o professor Joselito teve, né? Mas a gente tem que discutir isso aí, gente. Não tem como fugir disso aí. Começa onde isso, né? Essa é a pergunta que eu fiz para o Joselito e ele foi muito sábio e disse, é uma questão educacional, né? Joselito, eu sei que tu acompanha também, tu observa bastante academias, a conversa da gurizada, etc. Te assusta de alguma forma isso aí? Muito, muito. Porque é aquela coisa, funcionou no fulano, funciona em mim. E na realidade o uso dessas substâncias, como eu te falei, é para um fim clínico, né, um tratamento patológico. E muitas vezes o Joãozinho, a Mariazinha entram hoje na academia, daqui 15 dias estão fazendo uso já, porque eles querem para ontem, né, os resultados. E na grande realidade o esteroide anabólico, que é um dos principais usados na academia, ele não é que ele vá fazer a coisa ser mais rápida, né? Se fosse para usar de uma forma mais correta, o aluno vai até o limite que ele pode. Quando o corpo dele não responder mais, para passar o 100%, aí tu usa a substância. Né? Tu não faz proveito daquilo num início de treinamento, por exemplo. Então já não é para ganhar, não é para acelerar o processo, é para ele te dar um a mais, deveria ser, né? Mas a minha grande preocupação na academia normalmente o uso,
em termos de dosagem, é 5, 6 vezes maior do que um uso clínico para um contexto patológico. Então, tu imagina assim, fazendo uma analogia, tu tá com um problema, sei lá, coronavírus aí, tem uma bactéria, e tu toma 5, 6 vezes a dosagem do antibiótico. Tu acha que vai fazer bem? Óbvio que não, né? É uma Fígado, né? pancada no organismo. E o uso na academia, ele é assim. Né? E antibiótico, sei lá, tu usa 15 dias e para, mas não mais que isso. E na academia, os caras estão fazendo uso contínuo. Contínuo numa supradosagem. Então, essa é a minha primeira preocupação. Doses acima do suprafisiológico. Outra preocupação, para te ter acesso a essas substâncias, essas drogas, esses fármacos, tu tem que ter a receita para te comprar na farmácia. E na grande realidade, como não tem acesso a isso, né? Muitos não vão em médico, o acesso é via mercado paralelo. Né? E aí são laboratórios de fundo de quintal que não têm o controle, né, de formulação, etc. Então, tem um estudo que saiu recente agora, 70%, 75% das pessoas que fazem uso é de fonte de mercado paralelo, né? Mercado negro, como quiserem chamar. E são substâncias que, está mais que comprovado, onde o que está descrito ali não é o que está na formulação. Então, tu está achando que está usando um tipo de droga e, na realidade, está usando outro tipo de droga, com tempo de permanência no organismo diferente, dosagem para se usar diferente. Tu nem sabe a dosagem que tem ali dentro. Pode ter 5, 6 vezes mais. E aí tu pensa, já toma 5, 6 vezes normal, a mais. Aí tu está usando uma substância do mercado paralelo, que tu já usa mais, e dentro dela tem 5, 6 vezes mais, que tu não sabe que tem. Então tá usando 12 vezes, 13 vezes, 15 vezes mais uma dosagem suprafisiológica. Então a chance de colateral, ela é absurda, assim, de ter efeito colateral, né? E inclusive tem demonstrações de contaminação com metais pesados. Chumbo, cromo, que pode levar até a óbito, né? Por vir de mercado paralelo. Assim. Então, é uma grande preocupação. E outra que incentiva o contrabando, né? Isso nada mais é do que uma fonte não legal, que significa contrabando. E quando tu usa isso, tu estimula, né? Esse tipo de conduta. Joselito, uma vez eu vi uma pessoa falar assim, não, mas tem certas drogas que com acompanhamento médico é liberado, pode, não sei o que. E a pergunta, pode mesmo? Existe isso? É utopia ou é falar? Isso aí é papo de Gepeto pro Pinóquio? Como é que é a história? Não, poder a gente pode tudo, né? A gente faz nossas escolhas, né? Ele pode ir no médico, o médico prescrever, ele tem a receita dele, vai na farmácia, compra e faz uso. Aí vai dar conduta profissional, aí vai dar ética profissional. Que nem de maneira equivocada profissionais da educação física prescrevendo dieta. Né? É médico prescrevendo exercício. Né? Então, vai da conduta profissional. Mas pode se usar, tem médicos que trabalham só com isso, né? De potencializar a performance daquela pessoa, né? Para o objetivo que ela quer. Porque quando eu falo em performance, desempenho, eu não falo só do atleta, né? Se a pessoa quer para academia emagrecer, o objetivo dela é emagrecer. Então, ela vai melhorar o desempenho dela, perder peso. Então, existe isso, mas 90% conversa de Pinóquio e 10% realidade. Eu fiz essa paródia porque... Eu fiz essa brincadeira porque tem muita gente que fala e o negócio vai crescendo, né, cara? Então, porque saúde é uma coisa séria, né? Saúde é uma coisa séria, né? Muito séria. E tem a questão assim, se o organismo está funcionando bem, para que eu vou usar uma droga que vai alterar o metabolismo? Altera. Tu desregula todo o eixo hormonal, todo. E muitas vezes, para voltar, tu faz um outro tratamento só para voltar à tua normalidade. Por isso que muitos fazem uso contínuo, né? Porque quando tu para,
tu tem vários efeitos colaterais. Nós estamos aqui conversando com o professor mestre Joselito Martins, doutorando também do Instituto de Cardiologia. Tem pessoas que estão perguntando sobre, o Marcelo está perguntando sobre a questão da Rússia lá. Nós vamos entrar, Marcelo, daqui a pouquinho, no próximo assunto vai ser sobre isso, doping na Rússia. O Rock mandou perguntar se vai estar gravada a live, eu espero que sim. Se esses problemas técnicos não ocorrerem, isso quando o Rock acontece a gravação e deixo no YouTube disponível, porque não tem como perder essa conversa com o Joselito. Um abraço para a Daisy, um abraço para a Bel, atleta de basquetebol, enfim, as pessoas que estão conversando. O Joselito, eu vou entrar agora assim, conversar direto um assunto que eu tenho certeza que todo mundo está curioso, que as pessoas gostam. Eu acho legal isso aí. Quando tu fizeste a palestra, eu fiquei pensando, olhando, a gente viaja junto contigo na tua fala, das curiosidades, dos bastidores, porque uma coisa está sentado vendo a TV, olha, atenção, Ben Johnson foi pego no antidoping. Tá, é uma informação, tá, mas... E muitas vezes a gente fica assim, né? Mas os bastidores que a gente fica, né? Então, eu vou começar, Joselito, porque esse papo vai longe agora. Como é que o meu amigo Joselito Martins parou na Olimpíada do Rio? O Joselito participou da Olimpíada do Rio, realizou o sonho dele. Na realidade, como eu te falei, trabalho desde 2002 nessa área, né? E tinha surgido já a possibilidade de eu ir para Londres, em 2012. Só que daí eu não consegui liberação das instituições que eu trabalhava para estar lá, né? E o que aconteceu? E aí o que aconteceu? Algumas me liberaram, outras não. Aí o que aconteceu? Em 2016, o Comitê Olímpico montou a Rio 2016, que era a empresa, né? A Rio 2016 não é o nome da Olimpíada, né? É a empresa que organizou os Jogos Olímpicos. Então tinha o setor, a parte da antidopagem, né? Transporte, a parte de tudo. E tinha o setor da antidopagem. E aí o Comitê Olímpico deu alguns problemas administrativos, quando a gente sabe que tiveram vários problemas nos Jogos Olímpicos, né? E chegou, tipo, novembro de 2015, procurar o professor De Rose, que é uma autoridade na área de antidopagem no mundo, né? Ele é gaúcho, de Porto Alegre. E aí falaram, a antidopagem dos Jogos Olímpicos vai ser contigo. Isso em novembro, novembro de 2015. Menos de um ano para os Jogos. E aí ele começou a chamar as pessoas de confiança dele. Né? Ele mandou uma carta para todos os comitês nacionais de antidopagem para mandarem os melhores para vir para os Jogos. E ele pegou algumas pessoas, alguns brasileiros de confiança dele. E aí um dia eu estou em casa, me toco no telefone, era o professor De Rose, dizendo, eu conto contigo. E eu não posso dizer não para ele. Não, e tu vai dizer assim, não, eu vou pensar. Não, daí ele assim, mas eu preciso de duas coisas. Eu preciso para os Jogos Olímpicos e para os Paralímpicos. Então eu teria que sair 2 vezes. Pedir dispensa das instituições que trabalhavam por 2 períodos. Era mais complicado que em 2012. Que é outra vez. Mas eu falei, não, dessa vez eu vou, não quero nem saber, nem que eu seja demitido e vá vender pulseirinha na Ilha do Mel depois, na beira da praia. Tu sabe, Joselito, isso é uma das culturas que a gente tem que mudar. Os profissionais que são convidados para representa a instituição, né? Leva o nome da instituição junto. Né? Grandes eventos, mega eventos complexos. A Olimpíada é uma coisa muito complexa. Eu estive no Rio assistindo, né? Ou seja, é Disneylândia do esporte, porque eu assisti as partidas, eu mais ficava olhando a festa do que propriamente o jogo, entendeu? É uma coisa maravilhosa. Agora imagina quem trabalha. É uma coisa muito mais complexa, eu imagino. Eu sei porque tu falaste na palestra. Enfim, mas Joselito tá chegando lá. O Joselito foi tudo correria, né? Se não me engano, foi tudo de uma forma muito rápida, né? O De Rose juntou as pessoas de confiança, tudo, e chegaram lá no Rio. Me conta, será? As pessoas pensam, o Joselito ficou no Rio na praia, se divertindo. Eu achei máximo na tua conversa que tu disse que
Tu trabalhava 24 horas, verdade? Tiveram 3 dias que eu não dormi. Eu trabalhei. Trancou aqui o... Vamos ver se vai voltar. Trancou, Joselito. Pode repetir. Faz 3 dias que tu não dormiu. Aí tu parou. Tiveram 3 dias que eu não dormi. E as pessoas, se tu lembrares, por exemplo, o atletismo era de noite, né? As competições, as provas de atletismo eram de noite. As provas de natação eram à noite. Então, tu imagina, tinha provas que terminavam 10h30, 11 horas da noite. Terminava a prova. Aí o atleta sai, dá entrevista, aquela coisa toda, vai para a sala de controle. Até ele fazer o procedimento, se fosse urina ou sangue, muitas vezes dava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Aí todo mundo fez, né? Todos os atletas fizeram, beleza. Aí a gente tinha que organizar todo o material, fazer cadeia de custódia, mandar a amostra para o laboratório, fechar o relatório daquele dia, né? Para depois a gente sair. Um parêntese. Quanto tempo levava para fazer o resultado, sair o resultado? Em jogos, em competições, principalmente Sim. Grandes eventos, tem que ser, é uma regra, tem que ser 24 horas. Que beleza. Desculpa te cortar, só para ilustrar a tua fala. Não, isso é interessante também, porque nós fizemos no Rio 6.000 controles. Então, tu passa 6.000 controles em 15 dias. Quantos controles são feitos por dia? Então, chegava um volume, uma massa de amostras para o laboratório muito grande. Eles têm 24 horas para fazer. E tem que ser 0% erro, né? Porque tu dá um falso positivo com um atleta é complicadíssimo, né? Tu pode acabar com a carreira de um atleta, ainda mais num grande evento, né? Então, patrocinadores, envolve um monte de coisa, né? Não, muita coisa. A gente não tem ideia do que envolve, assim. Até separação, família, tudo. É muita coisa, muita coisa. Joselito diz uma coisa. Quais os esportes? Eu sei que todos os esportes são importantes na área da coleta, etc. Não existe uma discriminação, mas quais as incidências nos esportes que mais ocorre esse tipo de aparecimento de dopagem, etc. Uns falam que é atletismo, outros falam que é halterofilismo, levantamento de peso. Bom, enfim, eu estou aqui, eu quero te ouvir porque eu sei que tu, lá dentro, no dia a dia, o bicho pega, né? Não é fácil. A gente tem... Trancou? Terminou a pergunta, Rafa? Trancou. Não. Pode continuar. Na verdade, são três esportes que se destacam, teoricamente, negativamente nesse aspecto, né? Onde a prevalência de resultado positivo é maior. O Cássio já botou as carinhas ali, porque ele sabe que um deles é o ciclismo. Então, o ciclismo, a prevalência é muito alta, principalmente pelo uso de um hormônio chamado eritropoetina, a EPO. O atletismo, então é ciclismo, atletismo, e um esporte que não é muito conhecido, assim, não é muito praticado aqui no Brasil, que é o beisebol. O beisebol tem alteração de taco. Os caras fazem alteração do taco para rebater a bolinha mais longe, e isso é considerado um método de dopagem, porque viola a regra. Eu não sabia, que legal. E o halterofilismo, levantamento de peso, ele tem uma prevalência alta, mas ela é específica de esteroide anabólico. E o fisiculturismo, hoje a maioria, algumas federações têm controle antidoping, outras não. E por incrível que pareça, várias pessoas estão saindo da federação que tem controle e indo para a federação que não tem controle, né? Olha, que loucura, cara. Mas perdão, tá falando, nós estamos assistindo aí o Samuel Fleck, atleta também de futebol, nosso amigo, está assistindo essa live. Joselito, é o seguinte, me lembro do tempo da cortina de ferro, né? País como a Alemanha Oriental, União Soviética, enfim, isso aí era uma dor de cabeça nas Olimpíadas para todos, né? Porque
estava assim visível as questões relacionadas à questão do doping, né? Eu acredito que houve assim um crescimento, uma maturidade do esporte em relação a isso, embora ainda está longe de ser o perfeito. Mas a minha pergunta relacionada é saber assim, cara, por que esses esportes que tu mencionaste, essa cultura ainda persiste? Não sei se persiste, faz assim, Jorge, mas nos outros tem, não, nos outros tem também. Mas nesses aí continua assim muito aparece muito de forma normal, assim, uma coisa muito gritante. Porque em pleno século XXI continua ainda esse tipo de insistência por parte de treinadores, enfim, né? O que te leva a crer isso aí, cara? Bom, Jorge, falando desse tipo de esporte em si, se tu for ver o universo de atletas que fazem atletismo, ele é muito alto. Então, como a população de atletas de atletismo é alta, a chance de pegar positivo nesse esporte é maior. Né? É um primeiro ponto. O atletismo ele é um esporte que eu gosto muito, porque ele é um esporte que dá oportunidade para as pessoas que têm menos possibilidades, inclusive financeiras, de poder aquisitivo. É um esporte muito de inclusão, porque tu precisa do quê? De um tênis e tu faz atletismo, né? Dependendo da modalidade. Se tu pega outros esportes, onde tu já tem que ter um material, né, um equipamento, tem que ter investimento, é um pouco diferente. Né? A mentalidade é um pouco diferente. Mas a minha grande preocupação em relação a isso não é nem o atleta. Né? Porque o atleta, isso é uma coisa que a gente discute muito, tá? Porque a responsabilidade ela é do atleta, quando dá um positivo. Sempre é dele. Então, saiu a amostra de substância do corpo dele, é responsável pelo teu organismo. Né? Só tem muitos atletas, por exemplo, que são analfabetos. Eles não sabem escrever. Eles têm que assinar um formulário lá, o formulário de antidopagem. Eles não sabem. A gente tem que botar um carimbo não alfabetizado. Então, imagina um atleta que o esporte é sei lá, a resolução da vida dele, em termos financeiros, e não só dele, da família, e todo o entorno dele. Então, tem treinadores, tem pessoais da área da saúde, pessoas da área que dão a substância e ele nem sabe que está usando. Então, muitas vezes, o atleta ele é visto como um vilão, mas ele, na realidade, pode ser uma vítima. Né? Então, por isso... E não dá para... E não dá para trocar mudar, se todo mundo está detectando esse problema que não é o atleta, em função de, tu já comentaste agora, né? A questão da educação, tem gente que não sabe escrever nem ler, a questão da informação, do conhecimento, enfim. Por que não é o técnico responsável? Porque tem uma questão... Quem muda isso? Quem muda isso? Isso é via o ADA, né, a Agência Mundial Antidoping, que é ela que dita as regras junto com o Comitê Olímpico Internacional. Então, são as duas entidades maiores nessa área. Né? Mas, assim, por exemplo, se tu mata uma pessoa, tá? Tu matou. Daí tu diz, eu não tinha intenção de matar, mas tu matou ela. Então, a pessoa, o atleta, ele é responsável. Eu não tinha intenção, mas tu usou. O que acontece muitas vezes é o atleta comprovar que não teve a intenção de levar vantagem, a intenção da dopagem, ele tem uma punição reduzida, né? Ou até mesmo ele não é punido, mas ele toma uma advertência forte. E muitas vezes, se comprovado que isso foi via treinador, médico, fisiologista, sei lá quem for, o fisiologista ele é punido ou proibido de participar daquele esporte, como em grandes competições, né? Porque quando vai para uma competição, o treinador, o preparador físico, quem for, a equipe, ela tem que estar inscrita na competição. Então, muitas vezes, ele é punido, sim. Mas não pela agência mundial, aí pela federação daquele esporte. Só que daí tem uma pergunta. Sim, eu tenho uma pergunta aqui do J. Macedo, tá? Desculpa se eu não sei o nome, tá, Macedo? Um abraço.
o técnico, depois de três atletas positivos, não é suspenso também? Pode ser. Mas e aí tem uma coisa muito importante. Porque depois que um atleta testa positivo, tem a gestão de resultados que nós chamamos. Então, o antidoping, ele não termina no exame antidoping. Ele não termina na análise do laboratório. Depois o laboratório dá o resultado, vai ter a gestão desse resultado. Como vai ser gerenciado isso? Tanto se for positivo quanto um negativo, mas muito mais que um positivo, né? Então isso vai para a justiça desportiva, isso vai a julgamento, e aí é prova contra prova, é uma série de questões legais, assim. Então um atleta tem que provar que não teve intenção, que a culpa foi, aí é um julgamento de júri, assim. Às vezes eu sou chamado para participar de julgamentos. Ou a tribunal, muitas vezes, principalmente se for um controle feito por mim. Que loucura, né? Juscelito, quero dar sequência aqui, nossa fala. Tem muita gente perguntando, até a Márcia, um grande abraço a Márcia, tá? Boa noite. Muito justo para o atleta. Eu também penso uma coisa, Márcia, até pelo fato do... Tem atletas que têm consciência que estão fazendo, mas tem muitos atletas que confiam muito no técnico, tem um técnico como pai, paizão, etc., e qualquer coisa que ele fala, mas eu também acho que ele se torna responsável, independente disso, né? Mas é a questão da informação, é isso que a gente está tentando dialogar aqui, a questão da informação, do acesso a essa informação, das consequências que levam, né, a certas atitudes do atleta antes de... Enfim, e aproveitando essa deixa, Joselito, eu te fazer... Cara, tu falaste nas tuas palestras muito bacana, por sinal. Recomendo às pessoas que estão assistindo convidar o professor Joselito para falar sobre a palestra da Olimpíada, dessa maravilhosa, incrível experiência que ele teve, dos cases lá que tu comentaste, dos cuidados que tu tivesse, das coisas que aparecem que tu não acredita que tu está vendo, enfim, na hora de fazer o xixi, como se diz, né? Na hora de os procedimentos, coisas simples que cara, são bastidores, ô Joselito, que nós aqui só vemos pela TV quando estoura alguma coisa, mas a gente não sabe a história toda. Poderia comentar alguma coisa sobre isso? Claro. Isso a gente poderia ficar uma noite conversando, né? Porque acontece, né? Tu falaste na Rússia, e aí um pouco antes dos jogos estourou, né? A questão da questão da corrupção na Rússia, né? Do doping, na questão da dopagem. E eles tiveram até as vésperas dos Jogos Olímpicos ameaçados de não virem, né? Tava aquela questão de vem, não vem. E aí a equipe de atletismo não veio. Eles foram proibidos de competir. E eu fiquei, de uma certa forma, frustrado, porque um grande sonho que eu tinha era conhecer a Zimbaevo. Zimbaevo, isso aí. Salto com vara, isso aí. Né? Ela até tentou competir para aqueles países independentes, mas não foi permitido. E aí começamos a fazer os testes na Vila Olímpica ainda, né? Antes de começar os jogos oficialmente, nós já estávamos testando os atletas de surpresa dentro da Vila Olímpica. Como é que acontecia isso? Fala para o pessoal como é que acontecia essas surpresas, testes surpresas, que era muito bacana. Não, na verdade a gente chega... Para ti, né? Não para eles, né? Para ti. É bacana para ti, não para eles. A gente chegava na Vila Olímpica, a gente chegou num domingo, num sábado, tivemos um treinamento, um briefing, assim, do como é que vai ser, e aí na segunda nós começamos. Quando abriu a Vila Olímpica para os atletas, a gente já estava lá instalado, só esperando eles, né? E aí começaram a chegar os atletas, e aí nós tínhamos o controle, quando eles faziam credenciamento, que eles davam entrada na vila, nós tínhamos essa informação. Nós já tínhamos ela. Então nós sabíamos os atletas que estavam na Vila Olímpica, né? E aí a gente começava, a gente chegava às 5 horas da manhã, tinha a lista, quarto tal, prédio tal, e aí nós começávamos. E aí eu comecei a reparar que no primeiro dia tinha, sei lá, 30 atletas, 25 eram russos. Aí, Rússia. Aí depois, no segundo dia, já tinha mais atletas, 80 atletas, 60 eram russos. E aí começamos a testar os russos. E aí foi muito engraçado, porque aí eu fui num quarto,
daí tinha a coordenadora da equipe toda, né? E ela muito organizada, ela sabia onde estavam todos os atletas. E ela super solista, assim. Tá, não, o atleta tal, tal, tal. E eu acordava às 5 horas da manhã, eles, né? Pegar já aquela primeira urina da manhã, que é rapidinho, né? E aí fui no primeiro dia, 5 da manhã, acordei ela, se assustou e tal, daí expliquei, beleza. Aí no segundo dia, tava lá 5 da manhã, de novo, né? Ela já tava acordada. Aí no terceiro dia, cara, ela veio, banho tomada, maquiada. Eu já tava te esperando pronta, já porque eu sabia que tu ia. Aí, que beleza. É muito engraçado, sim. Aí um caso bem interessante foi o do Bolt, né? O Bolt, ele não ia ficar na Vila Olímpica, ele ia ficar no hotel. E não dava entrada. E não dava entrada na Vila Olímpica, não dava entrada. E um dia eu fui pegar no quarto, pegar no sentido, fazer o controle, né? O Asafa Powell, né? Que é da equipe jamaicana. E aí eu bati no quarto, abriu a porta, eu olhei assim, um moreno deitado no sofá. O Asafa Powell veio me atender na porta. Deu olho assim, é o Bolt, cara. O Bolt tá na Vila Olímpica. E aí testei o Asafa Powell, saí, levei ele para a estação de controle dentro do jogo da vila. E aí eu chamei o pessoal da coordenação, da gerência, né? Que a gente tinha uma equipe de inteligência dentro da Vila Olímpica, né? Que ficava trabalhando 24 horas. Falei, olha só, o Bolt tá aqui na Vila Olímpica. Não pode, nós temos o controle que ele não deu entrada, ele tá na Vila Olímpica, eu acabei de ver ele. Aí no outro dia nós chegamos na Vila Olímpica, tá o primeiro nome lá, grifado, né? Bolt. Aí fui lá no quarto, busquei o Bolt, fiz o teste nele. E foi bem interessante. Joselito, tem uma pergunta aqui interessante que é do Marcelo. E o basquete americano que estava no navio, como é que era o processo? Se não me engano, eles saíam da quadra direto para fazer o exame, né? Não teria que ir lá no navio fazer o... A vantagem deles, de estarem no navio, é que esses de surpresa não poderiam ser feitos. Né? Eles não podem ser feitos em hotel, eles têm que ser feitos ou na Vila Olímpica ou nos locais de competição. Só que, como eles estavam no navio, a agência brasileira, que é a ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, eles foram no navio fazer de surpresa. Porque daí não tinha nada a ver com os Jogos Olímpicos, mas eles sabiam que estavam lá. E é a autoridade brasileira que pode fazer os exames, os controles no Brasil. Então, o Comitê Olímpico pediu para eles, eles foram lá e fizeram. Então, eles foram testados de surpresa, mesmo estando no navio. A pergunta é a seguinte, a gente sabe que são astros, né? O basquete, enfim, outras modalidades, futebol profissional, enfim, são astros que ganham milhões, né? Eles querem muito privacidade. Até a gente entende isso aí, porque embora eles curtam mais ficar dentro da Vila Olímpica, que é uma festa, é uma confraternização, todos eles, eu não vi um atleta se queixar de ficar na Vila Olímpica, pelo contrário, né? Mas ao mesmo tempo é uma forma de burlar, ficar fora da vila, enfim, num navio ou num hotel fazenda, lá sei eu, alguma coisa assim. É visto pelas pessoas do antidoping como uma forma de burlar ou uma tentativa? A gente que trabalha com isso, a gente desconfia até da sombra, né? Porque se a gente não desconfiar da sombra, a gente não consegue... O antidoping ele já está muito atrás do doping. Isso tem um atraso, um delay de 10 anos que o doping está na frente do antidoping. Mas isso vai ser sempre assim, porque é muito difícil tu acompanhar a evolução de fármacos, etc. Então, tudo que a gente pode fazer é ser o mais criterioso, o mais crítico e o mais desconfiado possível. Né? Então, se eu te disser que a gente não vê isso como uma tentativa de burlar, eu não vou estar sendo honesto contigo, eu vou estar te mentindo. Só que eu também não posso afirmar porque tudo é provado. Então, se eu disser que sim, eu posso me prejudicar. Né? Sem dúvida. Mas, sim, a gente vê no sentido que a gente tenta pegar tudo. Joselito, conta aquela passagem
que sentou na tua frente um atleta, era para ser atleta, tu olhava a foto, olhava para a pessoa. Conta essa passagem que é sensacional. As pessoas que estão assistindo a gente, cara, é fantástico essa passagem. Não, teve um dia, como a gente faz muito volume, quando a gente fez 6 mil controles, né? A equipe fez 6 mil controles em 15 dias, então é um rodízio muito grande. E aí chegou um atleta, um queniano, acho que era queniano, o etíope, eu não me lembro. Mas assim, magrinho, aquele perfil de corredor, né? Magrinho, moreno, né? Aí entrou aquele cara na sala de controle e eles têm o documento que eles apresentam é a credencial, né? Credencial dos jogos. Aí tem a foto, aí ele me deu a credencial, eu olhava para a foto da credencial, olhava para ele, aquele cara crachá, né? Tem alguma coisa estranha, cara. Porque o cara que se apresentou, o cara que estava na foto, era um cara que estava com a cabeça bem raspada, né? E o cara que se apresentou na minha frente, ele estava com o cabelo um pouco maior e meio grisalho, assim, né? Eu, mas será que o cara já tem cabelo branco e na foto ele cortou e o cabelo cresceu, mas ele entrou na vida faz 3 dias, como é que esse cabelo ia crescer tanto, né? Aí eu comecei, né? Desconfiado até da sombra, né? Aí eu chamei o gerente da estação, o responsável da estação, e falei, tá meio estranho, o que tu acha? Ele faz o procedimento normal, libera ele, e depois tu passa na minha sala. Eu, beleza, fiz todo o protocolo, como tem que ser feito, que é um padrão internacional, né? É um standard. E aí quando terminou, eu fui lá na sala do gerente da estação daquele dia, e ele falou, tu vai fazer um relatório suplementar descrevendo que tu desconfiou do documento que foi apresentado da pessoa que se apresentou e nós vamos solicitar uma amostra de DNA uma análise de DNA dessa amostra. E aí, como é 24 horas, no outro dia saiu que o DNA da amostra não era do atleta. Então, a pessoa que se apresentou não era o atleta, era o médico do atleta. Médico, hein? O médico. Aí essa pessoa foi expulsa da Vila Olímpica, direto para o aeroporto, deportado do Brasil. E eu fiquei sabendo depois de 15, 20 dias que ele chegou lá no país dele. Eu não lembro se ele era etíope, eu não me lembro a nacionalidade. Ele foi preso por falsidade ideológica. Então, muito sério, né? O pessoal brinca que eu prendi o cara, mas eu só cumpri com a minha missão, né? Pessoal, nós estamos conversando com o professor Joselito Martins aqui, mestre sobre doping e ética, e agora está na parte dos cases aí. Tem uma parte também muito interessante, que tu comentaste na tua palestra, achei interessante, as pessoas de repente não sabem como é que é, né, Joselito? De repente tu pode explicar na coleta da urina, né, como é que é feita, espelho, bom, enfim, eu gostaria de comentar sobre isso e contar, tem um caso até, assim, quando a pessoa faz isso, alguma coisa está errado, né, os glúteos, né, enfim, gostaria que tu conversasse rapidinho e até dizer para o pessoal que nós temos mais 5 minutos antes de sair do ar. Eu quero continuar conversando com o Joselito, quero que vocês fiquem, que nós vamos voltar novamente, né? Porque o Joselito é o único brasileiro que vai estar em Tóquio. Então, nós vamos falar depois, quando sair do ar, nós vamos falar sobre esse assunto. Mas voltamos aí, Joselito, desses cases aí da coleta da urina, que também é outro case muito engraçado, muito... Para quem não conhece, né? Eu não conheço as pessoas que não estão acostumadas, né? É uma situação até engraçada, né? Não, a gente tem um padrão, a regra, o que dita a regra é o Código Mundial Antidoping. Né? Então, até ele foi modificado agora, em 2021, entra o novo código. Então, tudo que a gente faz é padrão. O procedimento em si, e isso me impactou nos Jogos Olímpicos, porque eu conheci oficiais de controle do mundo inteiro e é exatamente igual, é padrão. Então, um cara lá do Azerbaijão faz um controle, ele faz igual o jeito que eu faço aqui. Né? E aí, a amostra de material biológico, ou seja, a urina principalmente, o atleta tem que levantar a blusa até a altura do peito, né? As mulheres, o seio, e os homens, os mamilos, e tem que baixar a bermuda, o short, no mínimo, até o joelho. Porque a área genital ela tem que ficar exposta, porque tu tem que ver a amostra
saindo do corpo daquela pessoa, né? E garantir que tá provindo, aquela urina está provindo da bexiga daquela pessoa. E eles usam vários métodos. O doping não é só substância, né? O pessoal acha que é só substância. Não, mas tem vários métodos para burlar a regra, né? E então, quando o atleta, por exemplo, ele urina e ele faz muita força no abdômen e ele contrai os glúteos, tem indicativo que tem alguma coisa no reto ali, né? Tem alguma coisa enfiada ali que está ajudando a urinar, porque ninguém contrai glúteo para urinar, né? Principalmente mulher, né? E aí, dependendo, tu tem que provar, né? Quando acontecem essas coisas, tem que provar, tem que escancarar a coisa, né? Para ficar provado que houve uma violação. Porque o doping ele se caracteriza pela prova, né? E aí, contrai o glúteo, tem alguma coisa, aí tu olha, porque a regra também tem que ter um espelho atrás do atleta. Isso começou com arremessadores de martelo. Eles começaram a usar uma técnica que é botar um balão com urina de outro atleta dentro do ânus, dentro do reto, né? Eles competem com aquele balão inserido e quando vão para o controle, eles contraem glúteo, aí tem uma cânula que passa por baixo do corpo peniano, eles contraem glúteo e urinam. Só que tu vendo de frente, se tu não olhar o glúteo, tu pode ser enganado. Então, aí uma vez o cara contraiu e eu afastou as pernas, enfiei a mão e puxei. E aí veio todo o material, todo o artifício veio ali. Daí eu bati foto, tudo para documentar, para cara que a gente trabalha muito com prova. A gente precisa muito disso, né? Provas e provas e provas. Então eles fazem tudo. Tudo que Joselito, qual é a reação na hora que tu flagrou o atleta? Qual é a reação deles em relação a isso? Como é que eles te veem, assim? Como é que é a reação de um atleta que participa Eu fico imaginando na hora, assim, sabe? De espasmo, quieta, fica irritado, não sei, como é que... É variável. Eu sempre digo, cada controle é uma história diferente. Por mais que seja um procedimento padrão, ele sempre é diferente, né? Tem atletas que são super de boa, que têm consciência da importância da antidopagem, porque quando a gente testa um atleta, o objetivo não é punir aquele atleta, é proteger aquele atleta. Porque se ele faz o teste e está limpo, eu estou garantindo que uma grande amostra de atletas estão competindo em igualdade de condições. Então, um atleta que tem essa consciência de que nós não somos do mal, a gente quer ajudar eles, é um procedimento super tranquilo, né? Normalmente é mais difícil de fazer aquele atleta que está com segundas intenções. Ele se sente discriminado, ele se sente vigiado, ele se sente, né? Então tem atletas que reagem muito mal, tem atletas que reagem super bem, né? Uma vez eu fui fazer a final olímpica de luta greco-romana, eu fiz. Tu pensa no humor do cara que perdeu a final, acabou de perder a medalha de ouro, tem que sair dali e fazer um controle antidoping. Então tu imagina que ele não está nos melhores dos humores dele, né? Irritado, e é uma luta violenta, o cara tá com a adrenalina lá em cima, o cara quase bateu em mim. Eu tive que chamar a segurança, um monte de coisa, porque eu vi a coisa feia ali. Mesmo ele sabendo que é um protocolo que eles têm que fazer, ele estava muito irritado, muito irritado. E eu falei, cara, te acalma, quando tiver vontade, tu faz. Eu quero fazer agora. E já queria fazer, mas não queria fazer, sabe? Então, acontece muita coisa. E quando a gente faz o treinamento para ser um oficial de controle, a gente passa por várias situações de estresse, que é de propósito, para ver como é que a gente vai agir numa situação de estresse. Porque de todos que estão envolvidos no controle de dopagem, o que tem que estar mais calmo e tranquilo e confiante no que vai fazer é o oficial de controle. Se ele não tiver tranquilo, sério, para fazer aquilo, o controle descamba. Ele descamba. Então, Joselito, eu fico imaginando, por não dormir 24 horas, 3 dias, ter o equilíbrio emocional, a paciência, o equilíbrio emocional para trabalhar essas questões relacionadas, né, a essa parte
do atleta, né? Porque realmente cria, como tu falou, se saiu, perdeu o jogo, a partida, enfim, a luta, e fica nesse estresse muito grande. E tu ter a habilidade de saber trabalhar isso. Mas nós estamos quase chegando ao final aqui dessa primeira etapa. Nós vamos continuar conversando hoje ainda, porque aí o Instagram é 1 hora, porque nós queremos conversar com o Joselito, ele é o único brasileiro que vai estar em Tóquio nessa questão de doping, conversar muitas coisas em relação a isso, a preparação dele para Tóquio, como é que tá, vai sair a Olimpíada, não vai sair a Olimpíada, quais os cuidados, surgiu alguma substância nova ou não, que as pessoas estão pedindo, olha, vamos ter cuidado sobre isso aí, enfim, existe algum alerta, né, em relação a isso, né? Então, eu acho muito bacana. Então, a gente vai continuar após a queda da transmissão, a gente vai continuar e conto com a presença de vocês. Joselito, continuando essa questão de cases, né? Eu vejo também, Joselito, que como é uma grande confraternização, né? Eu acho que 90% dos atletas eles olham têm bons olhos para isso aí. Eu acredito friamente nisso. E muitas vezes eu acho que não é o atleta, é o treinador, aquele que muitas vezes quer chegar ao topo lá, induz, né, na cabeça do atleta que ele pode, se ele fizer isso ou aquilo. Alguma coisa interessante em relação a isso, ou de algum colega que tu viu, que tu presenciou, enfim, como é que era a rotina, tu acordava cedo, como é que era? Eu sei que vinha uma van te pegar, te levar para o local. Como é que é esse trâmite todo? Tá. Como bem falaste, tá? A grande vitória deles é a festa de abertura. Participar daquela festa de abertura é o auge para 90%. Né? De 5 mil, 10 mil atletas que estão numa Olimpíada, 1.000 vão para competir né? Todos vão para competir, mas o objetivo de uma medalha. Assim, vários têm consciência que só estarem ali participando daquela festa, que são os Jogos Olímpicos, já é a maior vitória da vida deles. Né? E teve uma menina que fez um controle, foi o primeiro controle da vida dela. E ela estava emocionada. E eu fiquei, de uma certa forma, preocupado, porque uma atleta olímpica, no seu primeiro controle da vida dela. Né? E ela queria tirar foto comigo. Eu estou emocionado, eu quero tirar foto. E a gente não pode, né? Dentro da sala, não. A gente não pode tirar foto com um atleta. Tem coisas que eu tenho, assim, o Zé Bolt, o Michael Phelps, esse pessoal todo que eu testei, não podia foto com os caras. Né? Então, mas como tu falou, uma maioria é de boa, assim, o pessoal gosta, os que são conscientes também. Então, e assim, em relação à rotina, o trabalho era das 5 horas da manhã à meia-noite. Então, quem é esse grupo? Tinha muito farmacêuticos, pessoas da área, médicos. Quem é esse grupo? Quem é esse grupo que forma? Quem são essas pessoas, esses profissionais, além de professores de educação física? Aqui no Brasil, são profissionais da área da saúde. Para ser um oficial de controle aqui pela Agência Nacional, né, ABCD, tu tem que ser um profissional da área da saúde. O que aconteceu? A ABCD ela foi criada em 2014. Então, ela é muito nova. E antes disso já existia antidoping. Eu trabalhava com antidoping antes disso. Então, tiveram várias pessoas que faziam antidoping que não eram da área da saúde. Mas como é ABCD, eles tinham querido, né, para atuar nessa área. Só que nós passamos por uma certificação. Então, a cada 2 anos, eu tenho que me recertificar. E aí, o que está acontecendo com o passar dos anos? Essas pessoas que não são da área da saúde, elas têm muita dificuldade em recertificar. Porque não é a área delas. Estudar fármaco, sabe? Então, está indo um nicho de profissionais da área da saúde. E eu achava que era só no Brasil isso. Né? Depende muito do país. A maioria que eu trabalhei nos jogos e nas competições internacionais que eu participei, a maioria é da área da saúde. Qualquer área da saúde. Né?
Inclusive E já com experiência, né? E já com experiência, já, né? Em outras competições, ou por federações, confederações, né? Para ir para Tóquio agora, por exemplo, para te começar o processo seletivo, tu tinha que ter participado com comprovações internacionais. 4 grandes eventos. Senão tu nem começava o processo. Então, e nos Jogos do Rio, tem um grande amigo que eu fiz lá, o M, um canadense. E eu perguntava para ele o que faz da vida, e ele não me falava. Aí um dia, ele levou um monte de uísque, ele trouxe um monte de uísque do Canadá. Aí teve um dia que nós estávamos estressados, assim, quer saber, vai lá no meu quarto, chamar mais fulano, beltrano, e vamos tomar uísque. Eu, tá, bora, né, vamos. E aí ele tava meio bebinho, eu perguntei, cara, o que tu faz? Ele, amanhã eu te conto. Eu, vou cobrar, eu quero contar. Aí no outro dia ele me chamou no quarto lá. Olha o que eu faço. FBI. Ele, eu sou polícia, eu sou do FBI. Eu, caraca! Ele é do FBI. Daí, sério, não posso falar. Tá mal de amigo, hein? Tá mal de amigo, hein? Que loucura, né? Mas vamos aproveitar, já que a transmissão continua em pé ainda, vamos falar sobre Tóquio. Para quem não sabe, está chegando agora, o professor Joselito Martins, ele é ele é o único brasileiro, né, convocado para estar em Tóquio, nessa parte de dopagem. Vocês já se reuniram via remoto, conversaram, já teve a preparação? O que tu acha? Vai sair mesmo isso aí? A Olimpíada? As pessoas... E claro, o Japão é um outro mundo, né, cara? É um mundo de tecnologia e de organização, né? E, cara, qual é a expectativa de vocês? Na verdade, qual é a tua expectativa, né, Jocelyn? É o único brasileiro, né? Bom, Jorge, a minha expectativa é que saia, tá? Mas se eu te der também garantia de 100%, eu vou estar te enganando. A gente não sabe o que vai acontecer, né? O mundo como um todo, ele mudou muito, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu tenho uma expectativa, até, sei lá, 3 meses atrás eu estava bem preocupado em não sair. Porque o que aconteceu? Em fevereiro desse ano, eu fui informado que eu iria, né? E aí começou os trâmites de documentação, que eu tenho que ter o visto do Japão, visto de trabalho, então é uma burocracia, né? As pessoas acham que é só pegar um e ir, não é? E aí foi uma correria. Eu fui à Itália fazer uns lá nos ciclistas, e quando eu voltei, em fevereiro, a pandemia estava pegando lá, aquele auge, né, na Itália lá. Quando eu voltei, meu passaporte tinha 5 dias de validade. E aí o pessoal do Japão começou a pedir a documentação, inclusive o passaporte, para eles darem entrada no pedido de visto lá, né? E aí eu vou encaminhar passaporte, tem que encaminhar a renovação. E aí quando eu agendei por uns 4 dias, né? Ali no Praia de Belas, em Porto Alegre. E aí, 2 dias antes de eu ir fazer, eu não ia atender mais. E eu tinha que mandar a documentação, eu não estava com o passaporte. Aí, porta na polícia lá, fui lá no shopping, falei, cara, eu preciso fazer esse passaporte, vocês não estão entendendo. Mas é só casos especiais, mas é um caso especial. Daí conversei com o pessoal lá, eles, se tiverem a carta do comitê organizador dos jogos dizendo que tu vai, a gente abre a exceção e a gente faz o teu porte, né? Emite, né? Aí eu, não, tá, amanhã eu volto aqui. Ela, então tá. Aí, mas não precisa agendar nem nada. Ela, não precisa agendar. Vem aqui, a gente vai ver. E aí foi. E aí no dia que eu fui em março, isso, como o Tóquio é 12, 13 horas na frente, lá eles já tinham dado a notícia que iam adiar a Olimpíada. E aí eu cheguei de manhã, que é 12 horas atrás aqui, né? Cheguei de manhã, a mulher, mas disse que não vai ter mais Olimpíada, que tu quer fazer esse passaporte. Eu preciso, estão me pedindo. Aí levei a carta e acabei fazendo.
mas foi bem corrido. Depois que eles definiram o que acontece, eles mandaram um e-mail. Daqui para frente a gente vai esperar o que vai acontecer no mundo, né? O que vocês mandaram continua. E aí uns 2, 3 meses atrás, vamos retomar o processo de encaminhamento de uma série de coisas para a gente não chegar em julho do ano que vem tem que fazer tudo atropelando. Então a gente já teve algumas reuniões online, via Zoom, com o pessoal. Para mim é madrugada, sempre eu tenho que ficar acordado até 2, 3 a reunião. Então a gente já teve 2, 3 reuniões em relação a isso. Sim. Aproveitando, Joselito, em relação a isso aí, reuniões, como é que são as reuniões? Qual é a pauta da reunião? O que vocês mais discutem em relação a sistemas aí? Essas orientações, né? As primeiras mais em relação à logística. O que eles pensando em como é que vai ser a logística lá? Hotel, translados, né, horários. Eles meio que fazem uma entrevista assim, se tu tem algum problema de saúde, se tu precisa de algum medicamento. Então, mais questões de organização logística. Tentou para falar dos jogos em si ainda, né? Da parte da dopagem dos jogos mesmo. Né? Mas vai ter algumas reuniões. No Rio, por exemplo, nós estudo ao vivo. A gente geralmente vai antes e a gente passa por uns 2, 3 dias de imersão para participar, para ver, conhecer o formulário. Sim. Agora está tendo uma transição, porque a gente não está usando mais papel, a gente fazer em tablet. Então, o controle vai fazer em tablet, não tem mais essa. A gente envia uma cópia do formulário para o e-mail do atleta, para o WAD, então agiliza muito mais o processo, né? Do que tu tá fazendo papel, destacando papel, pega tudo, põe no envelope, manda pro laboratório, manda pro comitê olímpico. Então vai ser tudo, acho, online, assim. Então já foi abordado, então a gente provavelmente vai trabalhar essas questões, assim. Questão de horário de trabalho. São horários, adaptação do fuso horário, etc, né, cara? Essas coisas assim. Mas, Joselito... Eu já pedi para um pouco Desculpa. antes. Não, eu já pedi para ir um pouquinho antes. Eles perguntaram como a gente se adapta a fuso horário, né? E eu sou um cara que eu sofro muito na ida. Para voltar parece que é normal para mim. Eu não tenho jet lag na volta. Mas quando eu vou, os primeiros dias eu fico ruim, assim. É tudo errado. Tudo errado. Então, por exemplo, eu já pedi para ir um pouquinho antes, 2, 3 dias antes de começar os treinamentos lá, para eu me adaptar a fuso, assim. Sim. Diz uma coisa, certa vez eu ouvi o De Rose numa palestra e ele comentou assim, cada ciclo olímpico aparece alguma novidade na área do doping. Sempre aparece porque é uma relação de gato e rato, né? No bom sentido, né? Gato e rato. Então, o gato está 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás o gato está casado. O gato está velhinho, eu acho. Então aparece ele comentando, achei sensacional ele. Por exemplo, quando pegaram o Ben Johnson, já era um outro tipo de doping, enfim, então cada ciclo olímpico aparece uma novidade. Vocês nessa transição de uma Olimpíada para outra, vocês estudam muito, acompanham muito isso, através das confederações, das modalidades. Como é que esse olhar assim mais curioso, mais FBI, assim como falou teu amigo, né? Para que não ser surpreso em Tóquio, por exemplo. Todo ano, Jorge, sai uma lista, sai a lista de substâncias proibidas. Então, todo ano tem um congresso mundial antidoping, que é num país itinerante. Então, cada ano é num país diferente. Normalmente ali por setembro, outubro, que é onde vai vários pesquisadores da área, feito uma imersão, um meeting, para se discutir isso. O que entra na lista, o que sai da lista, né? A gente faz um apanhado da literatura científica, né? Mas a questão de prevalência de uso, esportes, etc., uma série de coisas. Aprimoramento de... Então isso nem a ciclo olímpicos de 4 em 4 anos, é feito anualmente, né?
Então, por exemplo, esse vai ser bem impactante. Sabe por que eu estou te perguntando, Juscelino? Porque assim, ó, como é uma relação de gato e rato, eu tenho que burlar. Eu tenho que burlar, mas tu não tem que saber, né? Claro que vai lá, tu como especialista, tem expertise disso, vai lá e desconfia de uma coisa. Ok, tu leva para a comissão lá, olha, estou desconfiado disso aqui, dessa substância que não apareceu, ou vai aparecer, ou enfim, ou do resultado, como foi o caso do Ben Johnson, do resultado, foi uma coisa meio, não sei se é bem isso também, mas a palestra, pelo que eu entendi, era novidade, aquele tipo de procedimento que o Ben Johnson tinha usado, né? E que as pessoas foram muito rápidas em detectar e assim por diante, e criou depois por ser um atleta de ponta, campeão mundial, muitos patrocinadores, né? Criou assim, retubou bastante, né? Na mídia. Cara, tem como essas novidades do doping, tem como tentar pegar antes que aflore dentro de uma Olimpíada, alguma coisa assim? Desculpe a pergunta de leigo mesmo. Ou, claro, se é de gato e rato, é óbvio que não vai pegar, mas porque assim, ó, vocês têm que confiar desconfiando, pelo que eu entendi. Sim. O antidoping, Jorge, ele é recente, ele é um adulto jovem, tem 21 anos que a agência antidoping e de lá para cá muita coisa mudou, muita coisa, de verdade, assim. Então a gente tem consciência que o doping está na frente do antidoping. E por que tem essa janela que eu te faço de 10, 12 anos, que o gato está atrás do rato, né? Porque tem que se desconfiar que está usando a substância. Aí tu tem que saber qual é a substância. Trancou de novo, mas vai voltar. Oi. Deu. Tô? Voltou, tranquilo. Tá, onde é que eu tava? Tá. Então, tem que entender qual é a substância, como que ela funciona, pode causar na performance, o que ela pode causar no organismo e como tu detecta ela. Porque tu pode conhecer ela. Como é que eu vou detectar isso numa análise? Qual é a análise que eu preciso? Tem que desenvolver metodologias de análise. Então, ela Sim. grande, assim. Então, tá sempre aparecendo substância nova e tá sempre entrando substância. E aí nós colocamos, nós não, né? A Agência Mundial Antidoping coloca na lista. Inclusive a minha tese de doutorado é com isso. Eu estou estudando uma substância. Podia falar sobre isso aí. Podia falar um pouquinho sobre isso aí. A minha tese é com um fármaco que é usado para diabético tipo 2. A pessoa que desenvolveu diabetes. Que é um fármaco que faz o organismo liberar insulina. E a insulina artificial, ela é considerada dopagem. É um hormônio que provoca o anabolismo, um crescimento muscular muito grande, ela é doping. E aí tem relatos empíricos de atletas que estão usando esse medicamento para fazer com que o corpo deles libere mais insulina. E aí, como o corpo deles está liberando mais insulina, não é doping, porque é uma insulina do organismo deles. E esse fármaco hoje ele não está na lista. Mas ele não pode ser, vou botar na lista. Tem que ter evidência científica de que ele melhora o desempenho e que ele prejudica a saúde. Então, a minha tese é em relação a isso. Eu vou fazer uma parte, um estudo com humanos, e outra parte eu vou fazer com modelo animal, com ratos. Vou botar os ratos a treinar força, vou dar droga para eles, vou medir uma série de coisas. Então, pouco, sei lá, para a Olimpíada, talvez 2024 esteja na lista em função desses estudos que a gente está fazendo agora. Então, só a gente vai ver uma janela de 4 anos, né? De um ciclo olímpico. Como é importante, né? Como é importante estudar e estar toda hora pesquisando isso aí e colocando através de artigos tudo. Por isso que a gente tem a recertificação, né? Por isso pegar um oficial de controle que parou no tempo, o doping atropela, né? Atropela, tem que saber, tem que conhecer. E assim,
Tem oficiais de controle e tem oficiais de controle. Então, tem oficiais de controle que só se preocupam com o procedimento em si. Eu tenho que fazer certinho, assim, 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 assim. Tem os oficiais que, além do procedimento, eles querem o contexto geral, né? Entender substância, entender farmacologia, etc. Então, eu estudo muita droga, né? Por causa disso. Joselito, professor Joselito, mestre, professor Joselito Martins, colega, amigo, doutorando do Instituto de Cardiologia. Nós estamos chegando no final, Joselito, mas eu quero já deixar, cara, casado. Tu voltar de Tóquio, eu quero conversar contigo de novo. Para tu antes das tuas palestras, tu nos dar as dicas do que aconteceu, os cases, as novidades na área da academia, dos estudos que estão ocorrendo, porque muitas vezes a troca com outros colegas, cara, a gente traz muita coisa, né, nessa bagagem. E como é comum aqui na RS3, a gente faz assim, Joselito, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo, porque é um tema muito bacana, pouco falado, pouco debatido na nossa área da academia, e é um tema bem importante, tá? Eu gostaria que tu deixasse para nós aí uma mensagem para esse pessoal que está nos assistindo aí. Bom, primeiro te agradecer, né, pelo convite. As pessoas que estão nos assistindo é uma forma de que a gente está educando, conversando sobre isso, sobre o assunto. Verdade. E o que eu posso dizer para as pessoas, principalmente quem trabalha na área da saúde, independente se atua com ou não, é buscar essa informação sobre, não ter medo de falar sobre o assunto, tá? É um assunto que tem que ser debatido. E quando for trabalhar, é uma coisa, não é nem da antidopagem, é da vida. Quando for atuar com alguém, né, seja teu paciente, teu atleta, teu aluno, faz o teu melhor. Né? Faz o teu melhor. Então, eu, dentro da antidopagem, eu tento fazer sempre o meu melhor. Né? Para eu dormir, deitar a cabeça no travesseiro e dizer, eu dei o melhor que eu podia. Né? Então, se alguém puder, se quiserem para essa área, ou independente da área que atuem, sempre façam o seu melhor. Talvez o seu melhor não vai ser melhor aos olhos dos outros. Mas o que importa é tu contigo mesmo. Então, dei o meu melhor. Não poderia ter feito mais porque eu dei o meu melhor. Né? Então, é isso. Então, dentro da antidopagem, eu procuro sempre... tem coisas que não estão na regra, por exemplo, que é uma conduta minha particular, que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, eu vou para uma competição, sei lá, de atletismo domingo. Eu sempre chego um dia antes e eu faço questão de ir no local da competição, eu faço questão de ver onde é que vai ser a sala de controle, eu faço uma vistoria na sala de controle para ver se está adequado, isso um dia antes, para eu chegar no dia e ter a consciência, a tranquilidade vai funcionar porque eu vi isso antes. Então, isso não é obrigação do oficial de controle fazer, por exemplo. Eu faço, é uma conduta minha. Porque às vezes você vai para uma competição lá numa cidadezinha, não sei aonde, não tem a menor condição de fazer. Então, são coisas que eu faço. Então, fazer bem feito aquilo que a gente faz, sempre. Tá? Joselito, as pessoas que estão mandando boa sorte, Olimpíada, o Samuel Fleck, nosso amigo, a Márcia, perguntando, quero ser voluntária. Isso é legal, começa por aí, essa curiosidade, Márcia, depois eu posso te passar algumas informações sobre isso, com o Joselito. O pessoal que tiver interesse nessa área, gente, tem o meu perfil profissional, isso vocês podem mandar direct, eu respondo. Eu passo para eles o e-mail, até para disponibilizar para vocês. E para finalizar, Joselito, eu quero te agradecer, eu tenho muito orgulho de ti, sabe disso. A gente brinca, a gente está toda hora brincando, tem uma relação muito próxima. Tu, sim, o Alexandre, o Delevati, o Jean, o Ferrari, bom, enfim, a gente tem uma relação próxima, a gente é amigo, os alunos que estão assistindo, ex-alunos nossos, amigos, ex-atletas estão assistindo, e quero dizer para ti, desejar a todos que estamos assistindo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que bom que está realizando teu sonho, Joselito, isso é muito bacana, isso é lindo. E essa live, Joselito, eu vou te tomar liberdade para oferecer essa live de final de ano,
para uma pessoa que tenho certeza que estaria aqui assistindo, perguntando, que é o professor Moraes, que não está mais junto com a gente. Tá Eu tenho falando. certeza. Eu estava pensando hoje o dia inteiro, é o tipo do tema, do assunto, falar sobre ética, falar sobre doping, uma pessoa muito envolvida, muito correta, que não está mais junto com a gente, mas fica aqui o carinho, a lembrança dele. Tenho certeza que muitos aqui que estão assistindo, tenho certeza, vão se lembrar das aulas do professor Moraes e das conversas que tinha com os professores, né, Jocelito? Porque ele era um curioso. Eu sei que quando chegava de alguma coisa, ele ia lá e conversava, ele gostava de saber das novidades. Então, eu desejo a todos, meu muito obrigado, Jocelito, de coração. De coração. Quero falar uma passagem, já que tu tocou no Moraes, tu começou a falar o nome dele. Quando eu comecei o processo para ir para Tóquio, eu não falei para ninguém, né? E a única pessoa que eu falei foi o Moraes. Disso há um ano atrás. E aí eu chegava na faculdade, não tinha ninguém na sala dos professores. Tá aí, como é que tá indo? Foi mais uma etapa, foi mais uma etapa, foi mais uma etapa. E aí, quando eu recebi a notícia, eu também não falei. Falei para uma, duas, três pessoas que são pessoas especiais para mim. E eu liguei pro Moraes, porque ele ficou acompanhando todo o processo. Era a única pessoa de fora, assim, que sabia que eu estava participando. E aí, quando eu falei, ele se emocionou, assim, ele, tô feliz por ti, não sei o quê. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, né? Ele foi pro hospital, eu fui lá doar sangue para ele, né? Eu fui fazer doação para ele. E aí eu liguei para ele depois da cirurgia. E aí ele com aquela voz, né, confusa dele ainda, ele, cara, tu já devia estar lá, né? Porque foi adiada, né? Tu já devia estar lá, né? Daí eu, mas foi adiado. Ele, não, mas eu vou te ver na televisão. Fica tranquilo, tu é um orgulho para mim. E aí, infelizmente, foi a última conversa que eu tive com ele. E realmente ele tem razão. Tu és um orgulho para a gente, Jocelito, o único gaúcho, o único brasileiro, e eu tenho certeza que ele estaria assistindo e perguntando. E para quem não conhece, o professor Moraes foi coordenador da URGS, foi professor da Sojipa, um colega próximo da cadeira de ética, não está mais com a gente, mas ele deixa um legado maravilhoso, faz com que a gente, Jocelito, continue sonhando, continue acreditando. Isso que é o mais importante, acreditar. E eu estou vendo, cara, quando tu fala sobre isso, tu contagia a gente com os teus cases, com a tua preocupação profissional, o teu cuidado, né? Isso é muito bacana. E pode... Olha, tu tá numa obrigação incrível, Jocelyn. Porque quando tu voltar de Tóquio, cara, tu desce do aeroporto, cara, nós vamos te botar aqui na telinha para conversar com as pessoas, porque, como diz o Maurício aqui, tu é uma enciclopédia. E a gente gosta de conversar contigo, com o Alexandre, com o Jean, quero ver se eu faço maior com o Delevate, que são pessoas esclarecidas, pessoas que estudam, que estão ligadas à ciência, ligadas à academia. Isso é muito bacana, enobrece. E a gente tem orgulho, eu posso dizer que a gente tem orgulho. Eu quero dizer para ti, para encerrar, Jocelito, que tu me deste o maior presente de Natal, que foi essa conversa. O maior presente de Natal. E ver as pessoas felizes atrás do sonho, não tem presente. Tu vê, tu vai para Tóquio, eu me sinto o cara que está viajando contigo já. Tá? Então, eu quero que tu sinta abraçado, não só por mim, mas pelos teus ex-alunos ali da confraria, né? Da confraria que nós temos no WhatsApp, nós temos uma confraria que as pessoas, a gente brinca, a gente mexe, mas que estão vibrando contigo e estão torcendo por ti. Ok? Um beijo para ti, um beijo para ti, um beijo para tua família, um beijo para as pessoas que assistiram, meu muito obrigado. E, cara, sempre contigo, estamos sempre contigo, tá bom? Jorge, um beijão. Para te agradecer pelo convite. Bem capaz. Feliz Natal para ti, para tua família, para o pessoal que está nos prestigiando, nos assistindo aqui. E que nós tenhamos um 2021 melhor, um 2021 ameno, né, que as pessoas possam se ver. Eu estou sentindo muita falta de ver as pessoas. Está bem complicado, sim. Mas as coisas vão melhorar. Em relação a sonhos, tem que buscar. Né? O limite dos nossos sonhos somos nós que colocamos. Né? Então, busca. Uma pessoa que é um ídolo no esporte, que me ensinou muito, eu não conheço ele, nunca conheci, foi o Senna. Cara. O Senna não media limites, né, para ser o melhor. E aquilo que eu falei, ser o melhor não é ser
se achar o melhor. Né? Tu contigo mesmo buscar ser o melhor, ter a consciência de que tu tá fazendo aquilo que tu pode. Né? Dormir, deitar a cabeça no travesseiro e dizer, eu dei o meu melhor hoje. É isso, as coisas acontecem. Né? E limites e sonho a gente que coloca. Que beleza. Um beijo. Um beijão para todos. Feliz Natal para todos. Ah, máscara. Máscara. Sem aglomeração. E, ó, álcool gel. Cara, a regra é essa. Vamos lá, gente. Falta pouco. Não desiste. Repito, máscara. Não aglomerar. Álcool gel. Ó, todo mundo junto. Um beijão para todos. Feliz Natal.